Quanta luz nesse ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Viva Jesus! Pai amado, queridos irmãos de luz, que humildemente nos guiam, inspiram e protegem. Queridos amigos encarnados que neste momento dividem comigo essa oportunidade de levarmos o Evangelho para os nossos lares. Então, comecemos agradecendo com um sorriso no rosto por mais um dia de vida encarnada, por estarmos vivos, respirando, conscientes da bênção que é mais uma oportunidade de evoluirmos. Então, peçamos a Deus de coração aberto: Pai amado, fazei de nós cada vez mais e melhor ferramentas tuas a serviço do amor, da alegria, da bondade, da verdade, da justiça e da caridade. Aos irmãos espirituais nós pedimos, por favor, abençoem essa água que deixamos preparada, a fim de que ela possa ser fluidificada e transformando-se em um bálsamo para o nosso corpo, perispírito e alma, atuando em cada célula, cada chakra, cada átomo, sintonizando as nossas energias vibratórias com o bem, com o bom, com a leveza, com a gratidão, enfim, que nós sejamos tomados por todos os sentimentos bons e tenhamos um dia de paz e alegria. Abertura aleatória do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A fé religiosa. Condições da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constituem as diferentes religiões. Todas as religiões têm seus artigos de fé, ou seja, a descrição do que os seguidores devem ou não acreditar. Sob esse aspecto, a fé pode ser raciocinada ou cega. A fé cega não examina nada, aceita tudo sem verificar tanto o que é falso quanto o que é verdadeiro, e a cada passo se choca com as evidências e a razão. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé está apoiada no erro, cedo ou tarde ela desmorona. Somente a fé que tem por base a verdade possui um futuro assegurado, pois nada tem a temer com o progresso dos conhecimentos. O que é verdadeiro na sombra também o é à luz do dia. Toda religião pretende ter a posse exclusiva da verdade, mas impor a alguém a fé cega sobre uma questão de crença é confessar a sua impotência para demonstrar que está com a razão. Geralmente se diz que a fé não se receita, não se impõe, o que leva muitas pessoas a dizerem que não são culpadas pelo fato de não a possuírem. Sem dúvida, a fé não se receita. E o que é mais correto ainda, a fé não se impõe.
A fé deve ser adquirida e ninguém está impedido de possuí-la, nem mesmo aqueles que tenham contra ela muita resistência. Falamos de verdades espirituais básicas e não dessa ou daquela crença em particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, elas é que devem procurar a fé, e se o fizerem com sinceridade, irão encontrá-la. Fiquem certos de que aqueles que dizem nada mais desejamos do que crer, mas infelizmente não conseguimos, dizem com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que dizem, fecham os ouvidos. São muitas as provas de que a fé existe, mas por que essas pessoas se recusam a observá-las? Em algumas é indiferença, em outras é o medo de serem forçadas a mudarem os seus hábitos. Porém, na grande maioria, é o orgulho que se nega a reconhecer um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece ter nascido com elas, pois basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade em aceitar as verdades espirituais é sinal evidente de um progresso anterior. Em outras, ao contrário, as verdades espirituais são assimiladas com muita dificuldade, sinal também evidente de uma natureza em atraso. Aqueles que já possuíam conhecimentos espirituais trazem, ao renascer, a intuição do que já sabiam. Nesse caso, sua educação já foi realizada. Naqueles que não possuem conhecimentos espirituais e que precisam aprender tudo, a educação está por se realizar ainda. Se ela não for concluída nessa existência, certamente será em outra. A resistência daquele que não crê quase sempre se deve à maneira pela qual as coisas lhe são apresentadas. A fé precisa de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve acreditar. Para acreditar não basta ver, é preciso compreender. A fé cega não pertence mais aos dias de hoje. É justamente o dogma da fé cega que atualmente produz o maior número de incrédulos, pois ela quer se impor, exigindo que o homem abra mão do seu raciocínio e do seu livre-arbítrio, que são as maiores conquistas do espírito. É principalmente contra a fé cega que o incrédulo se revolta, o que prova ser verdade que esse tipo de fé não se impõe. Ao não admitir provas, a fé cega deixa no espírito um vazio que lhe abre o caminho para a dúvida. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica. É clara e não deixa atrás de si nenhuma dúvida. Acredita-se porque se tem certeza, e só se tem certeza porque se compreende. Eis porque ela não se dobra. Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Assim, o Espiritismo triunfa sobre a incredulidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interesseira. Bom, meus amigos, essa passagem faz com que a gente perceba e entenda que não adianta, não basta a gente ter fé em alguma religião, em algum propósito de vida. É preciso que essa fé não seja cega. Deus nos deu uma bênção poderosíssima, que é o dom do raciocínio. Nós possuímos, diferente de todos os outros animais, um senso crítico que nos faz refletir sobre o que é certo e o que não é, o que é prudente e o que não é, o que é um erro e o que não é. Nosso senso moral traz na gente um alarme. A gente sempre sabe no fundo do nosso ser quando algo que a gente está fazendo, falando, sentindo, pensando é correto ou não. A nossa consciência, ela apita. E é isso que a verdadeira fé deve proporcionar a todo fiel. Que a gente possa questionar tudo o que a gente ouve, tudo o que a gente vê, tudo o que a gente lê, tudo o que nos ensinam. Porque nós temos esse direito de questionar, de ter dúvidas, de pesquisar, de ir à frente. Então,
A mensagem de hoje é: não aceitem forçosamente nenhuma informação, nenhum dogma, nenhum mandado de ninguém, sem que você tenha a certeza de que aquilo ali é certo. Se você está em dúvida, pergunte, pesquise, questione, tire suas dúvidas. É um direito seu. E mais que um direito, é uma obrigação. Nós temos a obrigação de buscar na vida as verdades, as nossas verdades. E para isso é preciso que a gente não baixe a cabeça aceitando tudo o que cospem para nós. Porque nós podemos refletir e peneirar com o nosso senso crítico o que é saudável e o que não é, o que faz sentido e o que não faz, o que é coerente e o que não é. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje é: como é que anda a nossa fé? Ela é cega? A gente aceita passivamente qualquer coisa que nos dizem? Ou a nossa fé, ela é raciocinada, racional? A gente reflete sobre aquilo, a gente pondera. E eu vou além. Isso vale para tudo na vida. Nós estamos numa era onde a comunicação, ela é feita de maneira exacerbada. A gente recebe informação o tempo todo de todos os tipos. Nas redes sociais, quantas fake news a gente recebe, e muitas vezes a gente nem sabe que são fake news, porque a gente não para raciocinar, a gente não para pesquisar, e pior, a gente ainda compartilha. Isso é um crime, meus amigos. Nada que a gente tenha certeza da veracidade, a gente passa adiante, porque muitas vezes são informações erradas, distorcidas e até criminosas. Então, essa responsabilidade também é um ensinamento para hoje. Aquilo que eu não tenho certeza, eu não passo adiante. Se eu quiser passar adiante, eu vou pesquisar. Hoje em dia nós temos o Google, que é uma ferramenta poderosíssima, que ela é a nossa enciclopédia digital. Com a pesquisa, minutos de pesquisa, às vezes até segundos, a gente consegue obter respostas mais aprofundadas sobre aquele tema. A gente consegue ter fontes, saber de onde vieram aquelas informações. A gente consegue ter opiniões de outras pessoas sobre aquela informação. Isso nos dá uma garantia. Então não sejamos irresponsáveis diante do poder da comunicação. Tenhamos a vontade de exercer o nosso dom de raciocínio, de senso crítico, pois essa é uma dádiva que Deus nos deu. A todos vocês um excelente dia, a minha gratidão por estarem aqui comigo hoje, e que o dia seja lindo e leve. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como é lá no céu. E o pão nosso de cada dia, meu Pai, dai-nos hoje, e perdoa nossas ofensas. Nós tentamos perdoar todos aqueles a quem nos têm ofendido diariamente. Não nos deixe cair em novas tentações, e nos livra, Pai, de todo mal, pois sabemos que é teu todo o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Viva Jesus! Um grande abraço, meus irmãos.